Prezados irmãos, queridas irmãs, amigos que nos ouvem pela Rádio Ismael, boa noite. Mas também bom dia e boa tarde aos que estão noutros fusos e os que nos acompanham pelas demais redes sociais, como o Facebook e o YouTube. Tivemos a grata oportunidade de ser agraciados com a proposta de vir falar sobre os 150 anos da obra A Gênese. Uma das mais extraordinárias do Pentateuco kardeciano, não por outra razão, mas porque apresenta o resumo teórico da doutrina espírita, e mais do que isso, porque é o extrato da evolução do pensamento de Allan Kardec. Aquele que 11 anos antes, em 1857, haveria de publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Chega ao ano de 1868, muito mais sábio, muito mais focado, muito mais incorporado do pensamento legítimo espírita. E incomodado, no bom sentido, instigado, melhor dizendo, pelas dúvidas, pelas contraposições, pelos argumentos daqueles que se apresentavam contrários ao espiritismo como uma proposta científico-filosófica, o mestre lyonês decide apresentar ao mundo a tese que melhor explica os milagres, as predições e a sua primeira parte, que é a própria Gênese. Algo sempre fez com que a ciência se distanciasse da religião. Mesmo antes de existir ciência, homens que duvidavam daquilo que, ou não obedeciam àquilo que preceitos religiosos de todas as épocas se colocavam, eram mal vistos e malquistos. E isto fez com que, mesmo depois, com o advento da ciência em si, e a Igreja na sua dominação, mas muito antes da Igreja, as outras denominações religiosas não gostarem da forma como os cientistas questionavam Deus em especial. Essa cisão foi se dando e fazendo com que ficassem distantes os homens estudiosos dos homens crentes. E o mais interessante é que essa distância, esta cisão, fez com que uns se arvorassem em justificar a existência de Deus e outros fizessem de tudo para comprovar que Ele não existe. E por incrível que pareça, o que mais conseguiram estes últimos foi justamente o contrário. Foi mostrar que até é verdade que não existe o Deus que as religiões preconizam, especialmente o Deus irado e que se contradiz, mas que certamente existe uma força, uma divindade, algo que está acima de todos nós, de onde tudo provém, de onde tudo emana, para alguns, para onde tudo flui. Nós caminhamos para Deus, porque Deus é amor, segundo o apóstolo João. Nós nos encaminhamos para a felicidade, porque a felicidade é a proposta do caminho e não da chegada. Allan Kardec, imbuído de uma nobre missão, envolto dos mais legítimos sentimentos do Consolador prometido, do Espírito de verdade, viu-se na obrigação de apresentar uma doutrina espírita ainda mais científica, rebuscando ou ressignificando
Aquilo que no passado nós precisávamos entender como Adão e Eva, nós precisávamos entender como 7 dias, mas que na verdade era a raça adâmica e que na verdade eram períodos geológicos, que a nossa linguagem ainda não tinha como conceber, que o nosso discurso e a própria inteligência nossa ainda não era capaz de absorver. Mas o século XIX, que é o século das luzes, o território em que Allan Kardec estava situado, a Europa, especialmente Paris, naquele instante, o seu coração, era um território e um período em que não se podia fazer ciência de qualquer modo, de qualquer jeito. Em 11 anos, de 1857 a 1858, a doutrina espírita havia ganho adeptos em todo o mundo, até no Brasil. A Europa, que vivia momentos de efervescência cultural, literária, artística, científica, religiosa. É o palco e o cenário da chegada de a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que na sua parte primeira vem apresentar-nos as teorias espíritas que comprovam ser ela a terceira revelação, o Consolador prometido, porque ela se vale e se fundamenta da primeira revelação, aquilo que de fundamental Moisés nos trouxe, que foi o Deus único. Mais que isso, o fato de ele existir. Mais que isso, o fato de tudo e todos advirmos dele. Mas como essa teoria não era suficiente para nos fazer vivenciar Deus, foi necessário o envio do governador espiritual, que na condição de segunda revelação, apresenta 2 teorias fundamentais: o amor a Deus e ao próximo e a imortalidade da alma. Esta desmembrada num outro quesito, que é a pluralidade dos mundos habitados, posto que ele haveria de nos dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai. Vem o Espiritismo. Não mais um homem, uma figura, um território. Diversos espíritos manifestando-se nos diversos continentes, nos mais variados países. Médiuns, com o mesmo espírito, uma mesma essência, uma mesma assinatura. Vários espíritos auxiliando o trabalho de Jesus para que cumprisse uma vez mais as profecias que falavam de Messias. Jesus era o Messias que os profetas anteriores a ele falavam. O Espiritismo é o Consolador prometido que Jesus anunciou. Não por uma questão de ego, não por uma questão de vaidade, de política ou de poder, mas por uma questão essencial de apresentar aquilo que até então e depois dele ainda também ninguém mais apresentou, dando continuidade aos ensinamentos de Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas reformadas, desempenharam e desempenham importantíssimo e indispensável papel de ser a porta de entrada daqueles que ainda não conhecem Deus, daqueles que precisam aproximar-se do divino de alguma forma, ainda que precisando adorar imagens, ainda que precisando submeter-se a uma disciplina mais rígida, como das igrejas reformadas, para chegar
a um conhecimento que transcende aspectos de fé e de intelectualidade, que vem revestido, rebuscado de essência, não mais cultos exteriores, não mais gritos na porta das sinagogas, agora reforma íntima. A doutrina espírita vem apresentar-se a chave da porta que já existia, para desvendar os mistérios tidos assim, da relação entre o plano invisível com o plano material. O seu método experimental vem nos mostrar que enquanto os outros estudavam apenas as reações, a doutrina valia-se das mesmas reações para comprovar ações. Enquanto até então se estudavam efeitos, a doutrina espírita surge para estudar causas. Porque se há um efeito inteligente, há uma causa inteligente. A ciência insiste em negar Deus. E na obra A Gênese, Allan Kardec deixa de modo muito claro, logo na sua introdução, que a negação de Deus seguirá sendo o que mais nos distancia dos resultados reais, porque insistimos em tirar o provedor, insistimos em tirar a fonte. A ciência material trabalha com a matéria visível, a matéria invisível, porque ela aceita a eletricidade. Mas a doutrina espírita vem nos apresentar que o universo é formado por dois elementos essenciais, que sem a compreensão desses dois elementos, todo o sentido de vida, de existência, de sobrevivência, a razão de existirmos, fica perdida, diminuída e inconclusa. A doutrina espírita não inventou o elemento espírito. Ela sequer descobriu. Ela reconhece o elemento espírito. E por reconhecer esse elemento, reconhece Deus. É que antes nós só pensávamos no lugar, no nosso continente, no nosso planeta. Achávamos até que não fosse redonda a Terra. Depois nós fomos descobrindo outros planetas, galáxias. E aí fomos tendo novas noções de universo. E a igreja que sabia que a Terra havia sido criada em 7 dias. E a igreja que sabia que Deus havia criado um homem, de sua costela fez uma mulher. Eles tiveram filhos, o outro. Um sai e casa-se, sabe Deus com quem? Com a macaca talvez, e gera uma nova composição. Fica abalada e as revelações. Quem diz verso? Quem garante que existem esses outros planetas? E vem a ciência espírita experimental questionar. Jesus tendo dito 1800 anos antes do Espiritismo, que há muitas moradas na casa do Pai, seria o universo composto por galáxias, bilhões de planetas e sóis, apenas para um enfeite, apenas para decorar o universo onde somente a Terra teria sua habitação? É lícito e justo dizer que o fato de a nossa ciência, os nossos equipamentos, ainda limitados, não conseguirem penetrar os planetas e descobrir lá suas riquezas e formas de habitação, fazer com que afirmemos ser estes outros planetas órfãos, desabitados, sem condições de vida. Qual o conceito de vida?
é porque a ciência trabalha apenas com o conceito de matéria. Este corpo material não consegue habitar outros planetas onde faltam condições como o da Terra para viver. Mas e se não tiver esse corpo? E se tiver um outro corpo? Que já em O Livro dos Espíritos, desde a sua primeira edição, com 501 perguntas, já estava falando desse corpo semimaterial chamado perispírito, como o perisperma do abacate, que tem a casca, o perisperma e o caroço, sem qualquer referência. Mas o perispírito é melhor trabalhado em A Gênese, por Allan Kardec, que traz o conceito do que é o fluido. O fluido é o veículo do pensamento. O perispírito, que já havia sido anunciado anos antes por Paulo de Tarso, que vai dizer que tínhamos um corpo espiritual, porque era possível apresentar-se às pessoas com a mesma imagem que se tinha dantes, ou com uma imagem desconhecida, mas com uma imagem que não era material. Um caso notável, já no Novo Testamento, é a aparição do anjo Gabriel a Maria. Ele aparece, é um anjo. E a doutrina espírita, de modo extraordinário, pelas pesquisas científicas de Allan Kardec, vai nos apresentar os conceitos óbvios de que a criação é justa, lícita e amorosa. E que, portanto, todos fomos criados simples e ignorantes. Que a Terra é um planeta bebê, com apenas 4,5 bilhões de anos. Que existem outros mais velhos, maiores, habitados, por estarem mais evoluídos, com vestimenta adequada. A química, que provém da alquimia, um dia tão perseguida. A astronomia, que vem da perseguição da astrologia. E hoje nos apresentando a evolução do pensamento científico a partir da influência que uns planetas têm sobre os outros, que a Lua tem sobre a Terra, que o Sol tem sobre a Terra, o movimento, os movimentos, o movimento novo, o quarto movimento. A partir da ideia de que existe um ser, um algo, que os espíritos vão chamar de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A meta do sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, é para que nós nos aproximemos ao máximo de Deus. E quando entendermos que jamais poderemos ser Deus, a nossa humildade será sempre a nossa plataforma de ação. Por mais conhecimento eu possua, por mais saúde que eu possua, recursos financeiros e materiais que eu possua, nem tudo eu consigo resolver. Nem tudo eu consigo alterar. E posso até tentar ludibriar isto e aquilo e conseguir por algum tempo, mas somente até enquanto Deus, através dos seus responsáveis por nossa vida, permitir que a gente haja desta ou daquela outra forma, inclusive os maus. Então os maus agem sobre a anuência de Deus? Não. Os maus agem sobre a nossa anuência, invocação e participação. O que Deus permite é o nosso progresso. Através de algo que Lázaro vem cantar em O Evangelho segundo o Espiritismo, obra terceira da codificação, em 1864. Como a palavra mais importante que o Espiritismo veio trazer ao mundo, a reencarnação. Porque se Jesus havia anunciado que era preciso nascer de novo, da água e do Espírito,
Aquela inteligência não podia estar se referindo unicamente a um ato material de molhar a cabeça de alguém, mas como um espírito perfeito que era e o é, já anunciando as bases científicas da composição aquosa do espermatozoide, do óvulo e do próprio óvulo fecundado, da bolsa aquosa que o feto fica durante, na maioria dos casos, 9 meses, até que possa vir ao mundo. E nos primeiros berros chorar, como quem não gostaria bem de voltar. Mas a ciência nos explica que é porque é a primeira vez que ele utiliza seus pulmões. Aquilo há um susto. A primeira reação natural é a do choro. Ele vai respirar sozinho pela primeira vez. A doutrina espírita faz a aliança entre a ciência e a religião. A obra A Gênese é para nos sensibilizar de que o Deus que os espíritas creem não castiga, não pune, ele ama, dando a nós o seguinte critério: faça tudo o que quiser fazer, mas assuma todas as responsabilidades de tudo o que fizer. Isto não é para anular a sua autoridade, como alguns opositores do Espiritismo apontam, que quando afirmamos isto, nós estamos retirando a autoridade de Deus sobre nós. Não, não. Deus tem uma lei: justiça, amor e caridade. É uma Constituição. Dentro dela tem vários artigos. No livro 3º, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos desdobra isso em As Leis Morais, que ele desdobra ainda mais aprofundadamente no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas lá, nas Esperanças e Consolações, ele sente a necessidade de desdobrar esse livro através de algo mais claro, mais coeso, mais simples, mas não menos profundo, e traz a nós, por suas próprias mãos, 4 edições, até a 4ª publicada por ele, Allan Kardec, apresentando-nos a criação de forma legítima. Em um capítulo muito especial da Gênese, Uranografia Geral do Universo, Allan Kardec vai nos explicar, reunindo informações científicas já existentes, mas em especial atribuindo o outro elemento que a ciência já até então desconsiderava, o elemento espiritual, o espírito. O porquê dessas transformações geológicas, o porquê dos primeiros habitantes, o porquê da raça adâmica. E a interferência direta, não só do elemento espiritual, mas dos espíritos articulando, gerenciando e manipulando para os propósitos divinos tudo o que deveria acontecer-nos. Meus irmãos, nesse ano de 2018, somos convidados a conhecer a obra A Gênese, por 3 razões especiais. A primeira, para atender a um preceito do Espírito de verdade, constante em o Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. As 5 obras específicas de Kardec, mas os outros escritos, como o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, noções básicas de Espiritismo, obras póstumas e a Revista Espírita, totalizando 21 ou um pouco mais, segundo alguns novos pesquisadores, é para que nós nos instruamos, para nos libertar da ignorância, para nos libertar daqueles conceitos que nos foram passados na infância, não só na infância da presente existência, mas na infância espiritual de todos nós, em que nós éramos tementes a uma escada para não passar por baixo dela, tementes ao gato preto, à sexta-feira 13, tementes ao deus Baal,
tementes ao próprio Deus, que precisávamos fazer ofertas animais e humanas a um Deus de exércitos, a um Deus que queria guerra. Fomos convidados por Jesus a reconhecer um Deus que é Pai, porque Ele disse diversas vezes: meu Pai, ó Pai. A oração mais importante do cristianismo tem como sua primeira expressão Pai Nosso, justamente para apresentar-nos a figura paterna. E se eu, encarnado, sou capaz de fazer qualquer coisa pelo meu filho, que sou imperfeito, que sou limitado, o que não é capaz de fazer por nós e pelo universo um Pai que é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? E por que Jesus apresenta Deus na figura de um Pai? Porque simbolicamente, o Pai é aquele a quem nós recorremos para nos ensinar, para nos orientar, para nos acalmar, para nos dar os bens que precisamos. Se Deus é Pai, quem seria sua esposa? A natureza. E por isso a chamarmos de Mãe Natureza. E essa natureza, como criação divina, seria, portanto, desprovida de leis, de fenômenos? Certamente que não. Esta natureza, inclusive, quem preside aos fenômenos que nós outros estamos submetidos. Ela é a matéria primeira de intervenção do elemento espiritual sobre nós. Precisamos respirar. Quem nos fornece o ar? Precisamos da água. Quem nos fornece? Precisamos do alimento material. De onde provém? Logo, se há interação entre a natureza e nós, há uma responsabilidade nossa para com ela. Se há uma interação entre o elemento espiritual sobre o elemento material, aquilo que Jesus, estando num corpo material, operou sobre nós, que nós chamamos de milagre, e uma planta nascer é um milagre. Mas nós chamamos, desde a época dele, ainda num outro conceito de milagre, aquele que acha que o milagre é aquilo que não pode ser feito. Mas uma semente brotar de uma cova e vencer uma série de intempéries, transformar-se numa árvore de copa frondosa, suas raízes se espalharem igual com a estrutura de sua copa e fornecer-nos frutos, é um milagre. É o milagre da vida. O corpo material é um milagre, operado por Deus. Mas aquilo que Jesus fez foi magnetismo puro, advindo de uma grandeza moral, advindo de alguém que governa não só o planeta, mas os seus habitantes, de alguém que tem legitimidade para dizer: esta expiação, esta provação pode se limitar até aqui, e a partir de agora terás um novo destino. E por isso fazia cisões profundas e definitivas neste corpo espiritual que todos nós possuímos e que a doutrina espírita vem nos chamar de perispírito. Que na obra Gênese, Allan Kardec vem nos garantir que no dia em que nós melhor estudarmos o perispírito, fizermos experimentos relacionados ao perispírito, teremos a chave, a solução para inúmeros enigmas e soluções de doenças que hoje tomam conta do nosso corpo somático. Em pleno século XXI, estamos assistindo à depressão como o mal do século. Ela está informada em o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá sob o nome de melancolia. Porque o que vem a ser o significado da palavra depressão? Aquilo que cai,
O que cai? A autoestima, a fé, a boa vontade, a disposição. Por que cai? A ciência se limita a dizer que fenômenos psicológicos atuam sobre o aparelho psíquico, fazendo com que haja a diminuição de substâncias importantes para o nosso humor, para o nosso equilíbrio, para o nosso sono, apetite e etc. Conseguiram construir drogas farmacêuticas capazes de auxiliar neste processo. E alcançam bons resultados. Porque isso pode se dar através de um fenômeno biológico natural, quando existe algum tipo de atrofiamento da tireoide. E a tireoide, com algum tipo de desequilíbrio, pode fomentar uma depressão. Tratando da tireoide, trata-se da depressão. Tratando-se dos dois, o indivíduo volta a ter a sua vida em equilíbrio, muito embora que dependente de uma medicação, enquanto precisar fazer uso. Mas a doutrina espírita, com o conceito do perispírito, vem nos falar de que existe algo mais profundo. De que esse perispírito é uma espécie de matriz, é uma espécie de papel carbono. Escrevemos sobre ele e lá ficaram registros. Se colocarmos um outro papel e esfregarmos, diversos registros, manchas e nódoas surgirão. O corpo material é formado a partir de dois elementos: o elemento espiritual e o elemento material. Este elemento espiritual detém a matriz do que vai ser o corpo material. Logo, nós podemos pensar, então, se eu tenho uma lesão de perispírito, vou eu ter que ficar com aquela lesão até o fim da vida. Vamos fazer uma outra comparação. Eu faço um corte no meu dedo. Necessariamente, aquilo vai ficar aberto, sangrando, até eu morrer? Até o fim da minha vida? Não. Aquilo vai fechar, vai cicatrizar. Talvez fique uma marca, e somente a marca de registro. Muitos de nós trazemos adoecimentos, mesmo aqueles de nascença, que podem sofrer alterações e voltarmos a ter, ou passarmos a ter a saúde que não tínhamos. Porque cessa a minha provação. Durante 3 ou 4 anos, viajávamos uma equipe daqui de Parnaíba, familiar, até a cidade de Crateús, no Ceará, uma terra onde a expressão frio jamais passou por perto. É muito quente. Compete com Teresina e Picos de forma muito próxima, até com o deserto do Saara. E nós íamos até lá para um tratamento espiritual de uma senhora idosa que tinha uma degeneração nas suas córneas e no seu aparelho visual, que foi limitando a sua visão ao longo do tempo. Já nasceu com o problema e ficava cada vez mais grave, cada vez menos ela enxergava algo de forma clara e lúcida. Então nós íamos lá, uma vez por ano, fazer procedimentos de cirurgia espiritual. E o diagnóstico médico continuava o mesmo. Essa senhora tem uma doença que cada vez mais ela se aprofunda e ela vai perder a visão em definitivo. Mas os espíritos estavam preparando, suturando perispírito. Resolvendo na matriz perispirítica, deixaria a matéria predisposta àquilo que em matéria se é possível fazer para reverter. E a ciência da matéria evoluiu. E esta senhora, 4 ou 5 anos depois destes trabalhos, foi submetida a uma cirurgia em Teresina. Ela deve adorar o calor. Saiu de Crateús, foi operar-se em Teresina. E lá, 24 horas após a cirurgia, o milagre se deu. E ela passa a enxergar.
A felicidade lhe toma conta. 2 milagres. O de ação espiritual e o de ação material. E se eu disser essa palavra milagre para o médico, ele vai sorrir e dizer, mas isso não é milagre, isso é ciência. E a doutrina espírita vem justamente dizer que até a imposição das mãos de Jesus, que é misturar saliva e lodo para curar um cego, não era um milagre da forma como convencionou se explicar. Era um milagre da vida pela manipulação daquilo que existe, daquilo que é fluido, daquilo que é vital. Porque a doutrina espírita vai nos apresentar que a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas faz com que nós venhamos de uma energia. Essa energia se desdobra numa outra energia. E dali tudo provém. E ali estamos envoltos no fluido vital, que estamos envoltos no princípio vital, e estamos envoltos na manipulação, na química que o mundo material se submete a partir da essência espiritual a que ele está, de forma invisível, fadado para aglutinar-se, para desdobrar-se, multiplicar-se e efetuar o cálculo que for necessário para garantir não só que tenhamos fígado e pâncreas, mas para que tenhamos a própria natureza ao nosso redor. É a doutrina espírita a chave, porque é a doutrina espírita que nos apresenta a reencarnação. O conceito da reencarnação é o desdobramento prático do conceito de justiça, amor e caridade. Porque se numa única oportunidade não me é possível alcançar a perfeição, Deus me concede outras. Mas cada oportunidade encarnatória dessa, e veja a lógica disso, ele não poderia ser soberanamente justo e bom se ele tivesse criado anjos, demônios, e nós no meio para ficar metade anjo, metade demônio. Dia a gente está anjo, dia a gente está demônio. Dia a gente faz caridade, a gente ama, a gente ri. Dia a gente está o capeta legítimo, faltando só uma certidão de cartório. Não há justiça e nem bondade num conceito desse. A nossa inteligência e os progressos científicos que alcançamos não nos permite mais conceber este conceito. E não concebendo esse conceito, nos afastando de uma religião, nos afastando do religare, nos afastamos dos conceitos divinos, e é por isso que nós estamos hoje mais ligados no planeta a uma doutrina extraordinária do ponto de vista do seu alcance, mas a maior desgraça do planeta, o materialismo dividido nas suas múltiplas faces, como o consumismo e o niilismo. O nada. Nossa alma foi criada no instante em que nascemos. Ela se acaba quando o nosso corpo morre. Então é justo as desigualdades sociais? Elas vêm desde há muito. Desigualdade social não é patente do Brasil. Do jeito que Deus não olha para os miseráveis brasileiros, Ele também não olha para os miseráveis africanos. Então que Deus é esse? Existe dentro de nós uma ideia latente, viva de Deus. E até os que somos ateus, abrimos mão de chamar Deus, de procurar aquele Deus ou aqueles deuses, mas temos a certeza dentro de nós de que algo preside a tudo. E quando menos esperamos, estamos recorrendo a essa busca. E é por isso que muitas vezes nos sentimos vazios. Nem mais o iPhone, o iPad, o iPod, o iPin
como diria Divaldo, já nos satisfaz. A matéria, as pessoas, as coisas não atendem às nossas expectativas. Olhamos para tudo e tudo se resume a nada, porque está sem essência, porque está sem Deus. A questão número 1 do Livro dos Espíritos não está como número 1 por acaso, à toa. Está como número 1 porque é o conceito primeiro que nós precisamos absorver. E se nós absorvemos esse Deus, causa primária de todas as coisas e inteligência suprema, não podemos conceber esse Deus na figura de um homem, limitado a um velho de barbas longas que se apoia num cajado. É que a nossa natureza precisa de imagens e símbolos, por conta da nossa condição pequena do passado e talvez ainda de agora. Mas não podemos pegar esse conceito e imortalizá-lo e mantê-lo até hoje. Aí nós vamos descobrir no Livro dos Espíritos a classificação espírita. E vamos descobrir que todos nós, os mais atrasados, os mais perfeitos, nós, os que habitam nesse planeta e noutros planetas, estão criados sob a mesma égide, e que até Jesus já foi um espírito atrasado. Ele evoluiu e chegou a uma condição de classificação de espírito puro, Cristo. E é por isso que ele pede que a gente ame uns aos outros, que a gente perdoe, porque se a gente vai ficando sem essas máculas e sempre colocando o bem, se a gente vai priorizando os dons espirituais, sem deixar de atender às necessidades corpóreas da existência em que estamos encarnados, se nós respeitamos as pessoas, se nós preservamos a família, nós vamos cada vez mais nos tornando livres do domínio, do jugo material, do jugo nihilista, que por vezes nos deixa em desespero. Eu não tenho mais esperanças, eu não tenho mais fé, porque para onde eu me viro há a desídia. Há homens e mulheres que fazem com que a igreja, seja ela qual for, se torne um lugar ruim de estar, porque tem as brigas, as querelas, os melindres. Então chegou a hora de nós nos vincularmos a Deus. Numa proposta de Leon Denis, que nos faz conceber que o verdadeiro cristão tem por templo o universo. Por altar, um espaço sagrado de relacionamento com Deus, a consciência. E por imagem, Deus. 3 abstrações que se tornam em concretude dentro de nós, mas que só é possível chegar ao campo de sentimento, como diz Lázaro, depois de ter chegado a nós no campo intelectivo. Então vamos à Gênese, vamos estudar, para convictos de Deus, da sua ação, da reencarnação como lei imutável, nós nos tornarmos diferentes. Porque perceberemos que não vale a pena as disputas materiais, que não vale a pena a discórdia, que não vale a pena a ira, a vingança, o ódio. Não obstante, a condição material em que nos encontremos faça com que nós ainda transitemos nessas condições psicológicas de desenvolvimento da raiva para o controle, da tristeza para a paciência. Ainda assim, podemos e precisamos fazê-lo de um modo mais racional, de um modo mais íntimo. É que nós fomos acostumados pelo materialismo a ter heróis, a aparecer, a precisar que vejam os nossos esforços para que nós nos sintamos no caminho certo, quando nós não precisamos disto. A recomendação de Jesus foi para que nós nos trancássemos no nosso íntimo para dialogar com Deus.
A recomendação augustiniana é para que avaliemos o que fizemos ao longo do dia. Uma retrospectiva do dia, uma introspecção nos nossos conceitos e valores. Meus irmãos, a ciência está a serviço de Deus. É a ciência que faz o elo entre Deus e nós. Mas não é qualquer ciência. É preciso que seja uma ciência divina. É preciso que seja uma ciência notável, clara, acessível a todos, de forma indistinta. E esta é a doutrina espírita. E a obra A Gênese traduz de forma extraordinária esse conceito. A pedagogia de Jesus foi a de amor. A pedagogia de Deus é a da oportunidade. Os poetas Gladstone Lage e Tim haveriam de juntos apresentar-nos uma síntese disso de forma extraordinária. Elias, no Carmelo, na defesa do Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. Ei-lo, João Batista, na aurora do Evangelho, clama todo o povo ao arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. E jubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel, luz que arde nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um trovão, vai em pele de camelo, gafanhoto e mel. Voz que calaram na bandeja, ainda estronda no Jordão, sob a pena de talhão, a reparação. Bênção divina, pedagogia da reencarnação. Eis o caminho, eis a proposta, eis a Gênese como ferramenta de aprendizado e transformação. Muito obrigado e muita paz a todos.